Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje dando continuidade a um assunto tão importante e oportuno para os nossos dias difíceis que estamos vivendo. Hoje vamos ver qual o significado da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? E o nosso desejo é que cada irmão e irmã em Cristo e todas as pessoas também tenham um hábito de oração. Ou seja, um estilo de vida com orações a Deus, porque devemos orar para que Deus não nos deixe cair em tentação. E dentro dessa oração encontramos adoração a Deus, súplicas, petição, que é pedidos, né? E confissão de pecados. Então, adoração, súplica e confissão, que se divide em duas partes: 3 vereditos, juízos de Deus, e também 3 súplicas, né? Que são pedidos. A oração do Pai Nosso evangélico, meus queridos, nos ensina a submissão voluntária ao nosso Deus. Então vejamos em Mateus 6, versículo de número 9, Jesus diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, um Pai de amor, o Pai nosso que estais no céu, um Deus que nos ama e deseja nos salvar, e que somente somos aceitos na família de Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Nós fomos adotados como filhos por Deus e somos considerados como herdeiros em sua família, ou seja, só podemos chamar Deus de Pai por causa de Jesus. E abro um parênteses aqui para dizer que até conhecermos o Senhor Jesus, somos todos criaturas sobre a lei, nascidas sob o pecado de Adão. Mas a partir da fé em seu Filho diante de Deus, somos considerados como filhos. E através dessa graça, que é o favor imerecido, ou seja, ele nos chama de filhos pela fé em Cristo Jesus. Veja comigo em Gálatas 4, versículo de número 3. Abra comigo a sua Bíblia, que diz assim, Gálatas 4, diz assim: assim também, nós quando éramos meninos estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, debaixo da lei, né? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Pai, meu Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus, né? Mas quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Meus queridos, aqui nós temos que observar ao que diz a palavra. Mais à frente, Efésios 2, vamos ler comigo. Efésios 2, versículo de número 1, diz assim: a salvação é pela graça, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? No versículo de número 10 fala um pouquinho mais. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Meus amados, veja a palavra de Deus nos ensinando aqui a nossa condição diante do Senhor. Amém, meus amados? Agora nós vamos em Romanos também. Vamos ler bastante Bíblia. Romanos, versículo de número 8, capítulo 8, versículo de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo que clama Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém, meus queridos? Então, meus amados, veja a importância da palavra ao nosso coração, né? A condição que Deus nos vê e nos inclui nessas palavras aqui. Seguindo aqui, versículo de número 9, né, nós falamos sobre o Pai Nosso que está nos céus. Agora, santificado seja o teu nome. Então, o que é isso? Santificado seja. Reconhecimento da santidade divina. Versículo de número 10. Venha o teu reino. Amém? O que está falando aqui sobre venha o teu reino? Quando nós fizemos essa oração, Jesus está ensinando. O reino de Deus não vem com aparência exterior, pois esse reino é espiritual e se manifesta dentro de cada um de nós, daquelas pessoas que se entregaram a sua vida ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas que obedecem somente a Ele, então esse reino está dentro do nosso coração. E também a implantação do reino futuro está falando aqui. Diz assim agora, continuando no 10, e seja feita a sua vontade, seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Meus queridos, Jesus utiliza um termo como um convite, que viemos implantar a vontade de Deus na terra, mas de uma forma espontânea, voluntária, e que precisamos aceitar e nos submeter a essa vontade que precisa nascer dentro do nosso coração, né, através do novo nascimento, da água do Espírito, como diz a palavra, assim na terra como no céu. Também diz ali, né, a vontade de Deus tem que ser feita na terra da mesma forma que no céu. E é para nós uma honra, um privilégio fazer a vontade de Deus. É um presente dele de nos permitir andarmos conforme os seus mandamentos. Amém? Vindo do mais altos céus, porque a sua vontade é boa e perfeita e justa para conosco. A vontade de Deus é expressada nos seus mandamentos, que até nos ensina através dos seus apóstolos, discípulos, né, dos reis, sacerdotes, né, em toda a Bíblia. A palavra fala, né, para nós não sermos conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12, 2. Amém? Então, seguindo aqui, em Mateus agora 11, versículo 11, nós paramos no 10, o pão nosso de cada dia. Meus queridos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diz aqui, Jesus nos ensina que devemos pedir todos os dias a Deus o pão que necessitamos, o pão que nos é necessário, né? Tanto o pão material quanto o pão espiritual. Aqui vemos que é um pedido moderado, de não pedir por riquezas, para ostentação ou ganância, e é pedir a Deus que não nos deixe passar por necessidades de sem lar, ou passar fome ou nudez, não é mesmo? Que nunca nos falte também o pão da sua palavra, que nos corrige, nos ensina. Amém? Versículo de número 12, perdoa as nossas dívidas, né? Vamos primeiro nessa primeira parte. Jesus compara os pecados a dívidas, pois a humanidade foi acumulando dívidas por causa dos seus pecados. E essa conta, essa dívida da humanidade para com Deus tem que ser paga. Jesus se ofereceu a pagar a dívida da humanidade e pagou caro a preço de sangue. Nós conhecemos a palavra, não é mesmo? E diz mais, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, as nossas dívidas só serão perdoadas, meus queridos, pelo Pai, se também nós perdoarmos aqueles que nos devem, que nos ofendem. Então, se queremos receber o perdão de Deus, temos que, de igual maneira, da mesma forma, mesma medida, ter uma disposição para perdoar todas aquelas pessoas, todos aqueles, né, que vierem a pecar contra nós. Se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. É forte isso, amém?
Então, versículo 13, e não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, meus amados, aqui no versículo de número 13, está dizendo para nós, muitas vezes é necessário que sejamos provados por Deus, porém devemos pedir a Ele que não nos deixe entregues na mão da provação ou tentação, pois Deus não tenta ninguém, mas cada vida, pessoa, né, é tentado e atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, que é um desejo desenfreado, está lá no livro de Tiago 1, 13 e 14. Mas diz a palavra, meus irmãos, tem de grande gozo quando cair em várias tentações, diz a palavra, né? E, meus queridos, mas também diz em Romanos 13, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne e em suas concupiscências, como eu disse, aquele desejo desenfreado dos homens, né? Homem e mulher. Pois, meus amados, vamos mais aqui agora. Versículo de número 13, a segunda parte, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que está querendo dizer aqui? Teu é o reino, teu é o reino. Meus amados, Jesus é o dono do poder, Jesus é o eterno. O poder, a honra e a glória pertencem a Ele. Essa é a linda revelação que a oração do Pai Nosso evangélico nos ensina. Né? Nós falamos da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós entendemos, mas muitas vezes não compreendemos. É as três pessoas numa só. Vamos no 14 agora, versículo. Esse versículo fala por si só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes, foi o que eu disse ali, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. No Evangelho de Lucas, meus amados, nós estamos terminando já, encontramos os discípulos pedindo a Jesus para ensiná-los a orar. Eles queriam que Jesus ensinasse a eles, porque aquele que aprende a orar opera sinais e maravilhas. Aquele que aprende a orar ministra a palavra de Deus. E aquele que aprende a orar tem tudo, meus amados. Amém? Meus amados, eu tenho uma palavra que diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, confesse sem duvidar. Porque aquela pessoa que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá tal coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Amém? Nós vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, onde vamos continuar falando sobre orações, tipos de orações. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.